Então, olá, muito boa tarde. Quem já estava a entrar há pouquinho percebeu-se que eu e a Joana fizemos aqui um rápido teste de som, apesar de já o termos feito há umas horas atrás, mas queremos que tudo corra bem, que nos ouçam em condições e, portanto, aqui um mini teste. Agora sim, vamos avançar. Vamos avançar para mais um webinar. Em nome da Escola de Negócios, eu quero dar-vos as boas-vindas. Sei que algumas pessoas que estão a assistir, algumas que já entraram, outras que irão entrar ainda, e que já conhecem o nosso trabalho, já conhecem quem nós somos, outras pessoas estão a ter o primeiro contacto connosco. E, portanto, de uma forma muito resumida, o que nós fazemos, nós, Escola de Negócios, é, de alguma forma, e por muitos meios e por muitos formatos, ajudamos a resolver os problemas, ajudamos a encontrar soluções para os desafios que surgem diariamente no contexto empresarial. E, portanto, daí nós termos uma série de ofertas, uma série de... estou a falar, por exemplo, de cursos, mas não é o único modelo que temos. Temos formatos muito personalizados e nós gostamos de conhecer a pessoa que está, no caso desse lado, gostamos de ver caras. Este é um registro de webinar, é um registro em que não vimos caras. Nós gostamos de ver caras e gostamos de estar próximos das pessoas. Mas estava eu a dizer que gostamos de conhecer quem está desse lado. Gostamos de conhecer as preocupações, os problemas, os desafios que diariamente os empresários sentem, que diariamente os profissionais, os técnicos especializados, quem executa as tarefas nas empresas, que realmente tirem dúvidas connosco, que possamos ajudar. E essa é, sem dúvida, a nossa missão. E é por isso que nós existimos e é também por isso que, desde há 15 anos, estamos no mercado a atuar a nível nacional. E, portanto, aqui dizer-vos que nós temos tido, desde março, vários temas neste registro de webinars gratuitos, portanto, neste registro em que nós partilhamos conteúdos gratuitos com quem nos quer seguir, portanto, quem nos acompanha, e temos variados temas, portanto, vocês poderão até consultar temas que já trabalhamos há alguns meses, eles estão todos guardados no nosso canal do YouTube da Escola de Negócios. O que vos queria também dizer é que nós, enquanto Escola de Negócios, e aqui só um pequeno parênteses, nós somos a primeira e única escola de negócios no país que não está ligada ao mundo universitário. Bem? Eu penso que isto é importante realçar, porque, exatamente porque nós não estamos ligados ao mundo académico. Nós somos muito práticos, nós estamos com as empresas, estamos nas empresas e, portanto, daí não estarmos ligados a um mundo académico, que naturalmente é importante, e é importante que existam os dois formatos, mas só para salientar aqui este fator diferenciador que nos marca, tá bem? Naturalmente que os nossos formadores têm formação académica, os nossos consultores têm formação na área, formação académica superior na área, mas têm a experiência de terreno, a experiência de estar a resolver questões. Esse é realmente aqui um aspecto importante e que nos vai ajudar a encontrar aqui soluções para os vários casos que nos vão aparecendo. Mas estava eu a dizer que nós fazemos vários webinars, mas queremos que este espaço, que é um espaço gratuito, vá exatamente de encontro àquilo que é a vossa necessidade, os vossos interesses. Então partilhem comigo, partilhem connosco na Escola de Negócios, enviem um mail para geral@escoladenegocios.com e digam-nos os temas que gostavam de ver trabalhados neste espaço de forma gratuita, também. Ele terá a duração máxima de 1 hora, mas é importante termos o vosso feedback para conseguirmos ir de encontro àquilo que vocês que estão desse lado procuram mais. Então, vamos lá, o tema de hoje é sobre o apoio à contratação. E é exatamente sobre isso que vocês sobre isso que vamos falar nos próximos 30 minutos,
cerca de 30 minutos. Vai ser com a nossa formadora, Joana Coimbra. A Joana, que também está agora aqui a aparecer muito bem. Olá, Joana. Olá, Paula. Bem-vinda. Obrigada. A Joana, que é formadora na Escola de Negócios e que é consultora também no Grupo Visar, portanto, um grupo bastante reconhecido a nível nacional e que dá também um apoio gigante às empresas em várias áreas. Então, portanto, a Joana, enquanto técnica especializada nesta área, especialista ela trabalha muito com apoios de projetos de investimento, não é, Joana? Muitos projetos de investimento. Muitos projetos de investimento. Apoios à criação de negócio, não é? Criação do próprio emprego. Criação do próprio emprego, portanto, são alguns dos formatos que nós também temos para vos ajudar, mas hoje vamos nos focar num tema, que é o apoio à contratação. E então é exatamente sobre isso que a Joana vai falar nos próximos minutos. Eu queria só apelar e passar a palavra, antes de passar a palavra à Joana, dizer somente que vocês podem e devem, convido-vos a participar neste webinar. E ao longo, à medida que ele vai decorrendo e que vos vão surgindo dúvidas, algumas questões, vocês têm na parte de baixo do ecrã a possibilidade de colocar essas mesmas questões, quer no bate-papo, quer no Q&A, ok? E dessa forma, a Joana Coimbra, no final, reserva um espaço exclusivamente para vos responder. Se por algum motivo não houver oportunidade ou tempo, porque o tempo é limitado, de dar resposta a todas as questões, nós fazemos questão de responder a todas elas por mail, entraremos em contato com todos vós, está bem? E dizer-vos também que a sessão de hoje, este webinar, está a ser gravado, portanto vocês vão ter acesso ao material que a Joana também irá disponibilizar e qualquer questão que surja e que sintam que possamos ser uma mais-valia para vocês, não hesitem em contactar-nos, está bem? Então vou passar a palavra à Joana para que ela possa sim falar do tema de hoje, o apoio à contratação. Obrigada. Joana, força. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar realizado pela Escola de Negócios, que desde já agradeço o convite e penso que será uma ferramenta útil a todos vós e que vos ajude nas vossas empresas e se tiverem alguma dúvida, não hesitem em colocar questões, se não conseguirmos responder a todas ou se for alguma questão mais técnica, deixem o vosso e-mail que nós entramos em contacto convosco e certamente que será respondido. Eu vou partilhar aqui uma tela convosco da apresentação. Okay. Vamos falar então sobre este apoio à contratação, o Mais Coeso Emprego, que saiu em julho e que é uma boa ferramenta, é um bom apoio, se calhar é certamente o melhor apoio de contratação que existe neste momento e, portanto, esta apresentação irá ser uma ferramenta que vos ajudará em alguma avaliação, em alguma situação ou até em alguma questão que vocês tenham e queiram colocar. Este apoio destina-se à criação de micro, pequenas e médias empresas ou também à expansão, seja empresas que vão iniciar ou então empresas que já estão no mercado, mas que pretendam criar um projeto de expansão, pretendam criar mais postos de trabalho associados a algum investimento, algum motivo e que queiram com isso criar emprego líquido, ou seja, não serve para substituir postos de trabalho, serve para acrescentar postos de trabalho. Esta ferramenta tem um enquadramento legal, tem uma portaria que criou o próprio apoio, no entanto, teve a primeira alteração em maio e a partir daí foram publicados os avisos de candidatura, onde tem as características do próprio aviso adaptadas a cada local, porque este é um apoio local, é um apoio que é analisado localmente e cada região tem um aviso de candidatura. Neste caso,
tem um aviso de candidatura que está dividido entre mais CO3, mais coeso emprego interior, urbano e empreendedorismo social. Interior e urbano tem a ver apenas com locais, ou seja, dentro da própria zona podemos nos enquadrar no do interior ou no do urbano, consoante a nossa freguesia. No empreendedorismo social tem a ver com entidades da economia social. O que é que este projeto apoia? Apoia a criação do próprio emprego a tempo inteiro e remunerado, ou então criação de postos de trabalho por conta de outrem, através de contratos de trabalho sem termo e que sejam celebrados apenas após a data de submissão da candidatura. Quem podem ser os destinatários destes postos de trabalho? A ideia é criar emprego a pessoas que estejam desempregadas. A ideia é diminuir o desemprego, não é buscar pessoas que estejam empregadas noutras empresas. A ideia é ir aos desempregados. Desempregados que estejam inscritos há pelo menos 6 meses consecutivos ou que tenham idade entre 29 e 45, ou então desempregados, independentemente do tempo de inscrição, que se encontrem em algumas situações especiais, nomeadamente em situações de desemprego que estejam a receber prestações de desemprego. E aí não conta o tempo de inscrição. Podemos também criar postos de trabalho para destinatários com qualificação de nível 5, 6, 7 ou 8, ou então pessoas que não tenham registro na Segurança Social, nem como trabalhadores por conta de outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação. Ficam excluídos de serem contratados pelas empresas com quem tenham tido um vínculo de trabalho nos últimos 12 meses anteriores à candidatura. Isto é para evitar que alguma empresa possa despedir uma pessoa e, no momento a seguir, contratá-la. Não faz sentido e é exatamente para evitar esta situação. As entidades beneficiárias são empreendedores, micro, pequenas e médias empresas que possuam certificação PME através do IAPMEI, ou então entidades da economia social como associações, fundações, misericórdias, etc. A área geográfica de aplicação tem a ver com o local onde vamos realizar o investimento. Ou seja, eu vou analisar a que aviso de concurso me vou candidatar, tendo em conta a localização do posto de trabalho. Eu posso ter uma sede em Lisboa, por exemplo, mas o local de trabalho ser o Porto. E o aviso é completamente diferente. Cada região tem 3 avisos, neste caso o interior, o urbano e o da economia social. Pode ter até 3 avisos. E dentro desses 3, eu vou-me candidatar tendo em conta a natureza da empresa que sou, se sou da economia social ou não, e tendo em conta a freguesia. Se faço parte do interior ou se faço parte do urbano. Quem é que se pode candidatar? Quem é que não se pode candidatar? É lógico que há CAIs que se podem candidatar, empresas com CAIs que se podem candidatar e CAIs que não são elegíveis. Temos, por exemplo, o setor da pesca, temos da produção agrícola primária, florestas, produtos agrícolas e depois algumas áreas financeiras e de seguros, defesas, etc. No entanto, pode haver aqui projetos que, embora sejam de empresas que têm estes CAIs, mas o próprio projeto não ter a ver com este CAI, ter a ver com outro que a empresa dispõe, e então aí o projeto pode ter elegibilidade. A nossa elegibilidade está condicionada a alguns requisitos, nomeadamente estarmos legalmente constituídos, o que se não estivermos, não podemos concorrer nem a este aviso e nem a outros, porque é um requisito que é geral. Devemos ter a situação regularizada perante as finanças e a segurança social. Devemos apresentar um projeto que tenhamos possibilidade de o realizar, meios técnicos, físicos, financeiros e humanos. Devemos ter a situação regularizada em termos de fundos, de financiamentos e temos que ter contabilidade organizada, entre outros requisitos que estão previstos nas portarias e nos respectivos avisos.
Esta elegibilidade é muito importante porque antes de nos candidatarmos devemos percorrer todos estes critérios, perceber se somos mesmo elegíveis. Não vamos estar a ter trabalho a fazer uma candidatura, a ter despesa, se depois não cumprimos um destes requisitos, porque aí torna a candidatura reprovada e não há necessidade de se estar a ter este trabalho e esta despesa se não cumprirmos isto. Qual é a duração das operações? Eu posso contratar uma pessoa para a criação de posto de trabalho. Por quanto tempo? Os contratos devem ser a tempo completo, devem ser sem termo. No entanto, devem ter uma duração máxima, o apoio, de 36 meses, contados a partir da criação do primeiro posto de trabalho. Isto porque podemos criar vários postos de trabalho e não temos que encontrar as pessoas todas ao mesmo tempo, ou não temos que as colocar todas na empresa ao mesmo tempo. E, portanto, esses 36 meses contam a partir da criação do primeiro posto de trabalho. Este apoio decorre até 31/12/2023, ou seja, se criarmos um posto de trabalho no final do próximo ano, já não vamos ter aqui os 36 meses de apoio, porque o limite é 31/12/2023. Devemos ter início do contrato no prazo máximo de 90 dias úteis ou da data da decisão de aprovação, quando esta for posterior. Imaginem que só vamos aprovar estes projetos, esperemos que não, que seja em breve, mas que se conseguirmos só a aprovação no início do próximo ano, temos 90 dias a contar daí. Qual é a forma destes apoios? Como é que vai ser financiado? Vamos receber, pelos postos de trabalho, pelas candidaturas que forem aprovadas, a remuneração base, tendo em conta alguns limites. É lógico que se eu colocar uma remuneração base de 2.000 euros, não vou ter os 2.000 euros de apoio, mas já vamos ver mais à frente. Portanto, em princípio, é a remuneração base, a respectiva segurança social associada a essa remuneração base, e sobre esse custo temos ainda mais 40%. Esses 40% destinam-se a financiar outros custos, nomeadamente algum investimento que tenhamos que ter com esse posto de trabalho. Imaginemos que temos que comprar alguns equipamentos informáticos, esses 40% servem para isso. No entanto, são 40% que não precisam de evidência documental. A empresa pode investir ou não, e não vai ter evidência documental, não vai ter que apresentar prova desse investimento. Isto tudo durante 36 meses. Aqui podemos ver os limites desse posto, desse remuneração. Portanto, estamos a falar de, se formos pelo emprego interior, de uma forma geral, porque pode ter algumas diferenças de aviso para aviso, de região para região, mas de uma forma geral, se colocarmos entre 1 a 3 postos de trabalho, teremos 2,5 do IAS, e o IAS corresponde a um valor de 438,81, portanto até 2,5 do IAS. Se falarmos de 4 a 6, já só 2, se falarmos de 7 ou mais, já só de 1,5. Portanto, à medida que vamos aumentando os postos de trabalho, vai diminuindo o valor do apoio, o limite máximo do apoio. No urbano a mesma coisa e no social também. O social é aquele que tem um apoio também maior, dada a natureza do próprio investimento, serem empresas de economia social. Isto ainda pode ter majorações. No caso de uma nova empresa, com menos de 5 anos, mais 0,5 do IAS. Ou, em algumas situações especiais, ou ser investidor da diáspora. Isto são as majorações que podemos ter. Como é que é feito o reembolso? Após a aprovação, temos um termo de aceitação. Esse termo de aceitação é reconhecido, é enviado e temos 15% do valor aprovado, a título de adiantamento. Os reembolsos podemos pedi-los trimestralmente até 85% do valor total aprovado, ficando 15% para a parte do pedido de pagamento final. Tudo isto deve ser apresentado, devem existir os recibos, devem existir provas de pagamento, tanto
do salário como da segurança social. Não pode haver salários em atraso, como é lógico, este apoio destina-se exatamente à contratação de emprego, portanto não faz sentido e não pode haver pagamentos em atraso. Claro que estas candidaturas, para serem aprovadas, têm que ter um referencial, neste caso, tem que ter uma pontuação igual ou superior a 3. Estamos a falar de um apoio elevado, estamos a falar de uma verba que não é assim tão elevada e, portanto, tem que passar e tem que ser aprovadas as melhores candidaturas. Portanto, temos que fazer boas candidaturas. Temos que ter bons argumentos, temos que ter um bom projeto. Por exemplo, o que é que contribui para esse referencial de mérito? Temos a criação líquida de emprego quando empregamos um posto de trabalho ou 2 ou mais, temos aqui uma pontuação, quanto mais postos de trabalho criamos, mais pontuação temos. Depois temos também os efeitos sobre o emprego, ou seja, se vamos empregar pessoas que estão com situação desfavorável, pessoas que já estão com desemprego há muito tempo, pessoas que já estão com uma idade avançada, são tudo pontuação que depois vai ter em conta isso. São requisitos e vão contar para o referencial de mérito. Neste caso, contam 5% vezes o número onde nos inserimos. Temos que ter objetivos na criação deste posto de trabalho, ou seja, não vamos criar um posto de trabalho só porque sim, temos que ter uma estratégia, temos que ter um desenvolvimento da empresa ou então tem que estar associado a uma criação da empresa. Temos que identificar o perfil da pessoa que nós queremos e demonstrar a estratégia que temos delineada. E isso tem que ser coerente. Eu tenho uma estratégia delineada de expansão, portanto tenho que ser uma pessoa que me faça expandir a minha empresa, por algum motivo, ou porque vai criar mais áreas de negócio, ou porque vai permitir chegar a mais clientes, etc. E claro que isto é avaliado e daí ter mais pontuação aqueles perfis que são claramente identificados e que revelam uma estratégia coerente. E depois temos a parte das estratégias territoriais, ou seja, em que é que esta contratação contribui para o desenvolvimento do território. E é com base nessa evidência que é também atribuída pontuação. Quando é que nos podemos candidatar? A primeira fase deste concurso terminou ontem, dia 15 de setembro. A partir daí, correria a segunda fase do apoio, que iria até meados de novembro. Ontem, na segunda, foram emitidos comunicados de suspensão deste apoio, não sendo referido o tempo da suspensão. Não sabemos, esperemos que vá abrir em breve, daí estarmos a realizar este webinar e que para nós fez sentido, mas no entanto neste momento está suspenso. Eu penso que as empresas que queiram apresentar candidatura, que tenham bons projetos, acho que é uma fase de suspensão que devem aproveitar para analisar a elegibilidade, para analisar a estratégia, para perceber se realmente se podem enquadrar nesta candidatura, para que quando abrir consigam submeter a candidatura com segurança, com um bom projeto associado, de forma a obter pontuação, porque quando abrem devemos submeter a candidatura o quanto antes, não deixar para os últimos dias, mas acima de tudo apresentar um bom projeto. E um bom projeto não se faz de hoje para amanhã, nem se faz em 2 dias, portanto tem que ser pensado, tem que ser analisado, tem que ser ponderado, tem que ter várias hipóteses e essa análise é que faz termos um bom projeto ou não, e isso claro que é muito importante na parte da aprovação das candidaturas. E existe um aviso em toda a legislação das candidaturas em que a autoridade de gestão pode suspender ou cancelar as candidaturas a qualquer momento com antecedência mínima de 24 horas em função do esgotamento das verbas. Poderá ter sido isso que aconteceu e por isso não decidiram abrir para já a segunda fase,
mas esperemos que essa verba, se for isso, que essa verba seja reforçada, e certamente será, porque é um apoio que é muito importante para as empresas, é um apoio financeiro extraordinário, ainda por cima nesta fase, e contribui muito para o emprego das pessoas, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Portanto, esperemos que abram e aproveitem este período para apresentar boas candidaturas, para analisar, para falarem com consultores, porque é um período importante. Dizer-vos que esta medida não é acumulável com outros apoios, ou seja, não posso candidatar a apoios, por exemplo, do Centro de Emprego para o mesmo posto de trabalho ou da Segurança Social, porque estaríamos a entrar num duplo financiamento que não é autorizado, como é lógico. Embora este apoio esteja de momento encerrado, mas está disponível no âmbito do IFP, estágios, apoios à contratação de pessoal, para quem está desempregado também, apoios à criação do próprio emprego, embora com valores mais baixos, mas é sempre um apoio e, portanto, podemos sempre analisar no momento aquilo que está aberto, aquilo que é mais vantajoso à vossa empresa. Analisem isso, vejam. Temos vários apoios disponíveis, se não for um, temos sempre outro e, portanto, é aproveitar sempre o máximo que existe. O que é que nós podemos fazer? Nós de avisar, e que é o nosso trabalho enquanto consultores de projetos, é fazer análise de elegibilidade de operação, saber se a operação é elegível, as candidaturas são elegíveis, se o candidato é elegível, é fazer esse acompanhamento antes da submissão da candidatura. Quando a candidatura é submetida e não há elegibilidade, perdemos duas coisas, perdemos tempo e perdemos dinheiro, e não é isso que nós fazemos. Portanto, é isso que eu vos aconselho a todos, aproveitem este período de suspensão para fazer uma análise daquilo que pretendem e se são elegíveis ou não, qual a estratégia que podem adotar, o que é que vos pode valorizar enquanto empresa, aproveitem para isso. Fazemos também todo o acompanhamento do processo após a submissão da candidatura, os recebimentos, os pedidos, até ao momento de fecho. É este o nosso trabalho para que tudo corra bem, para que as empresas não tenham que se preocupar e não tenham surpresas no final do apoio, onde há casos em que tem que devolver o apoio e não é para isso que trabalhamos, não é esse o objetivo destas candidaturas, é porque o apoio seja realizado, seja os objetivos cumpridos e seja o valor recebido na íntegra. Vamos ver se temos aqui algumas questões. Temos aqui o Fábio, que nos refere que alguns avisos já foram suspensos, não sabemos se vão voltar a abrir, eu espero que sim. Espero que a verba seja reforçada, se é que é esse o motivo da suspensão, e portanto espero que sim, que voltem a abrir, porque realmente são uma ferramenta muito útil para as empresas. Temos aqui mais questões. Gostaria de saber se é possível apresentar um projeto não estando ainda a empresa criada. Não, a empresa tem que estar criada na data da candidatura, tem que ter o início de atividade para ser apresentado na candidatura. Temos aqui outra questão que nos referem se existe alguma forma de realizar pressão junto do Governo para a reabertura das candidaturas, para a diminuição do emprego. Eu penso que o nosso Governo tem todo o interesse em que haja este tipo de incentivos e em que as empresas os obtenham, porque vai diminuir o desemprego e isto também é excelente para a nossa economia. No entanto, penso que estas verbas também não dependem só do nosso Governo e, portanto, é uma questão que esperemos que seja resolvida o quanto antes. Temos aqui outra questão, gostava de saber se esta medida concorre para o auxílio de minimis. Sim, concorre. Temos aqui o limite de 200 mil euros, isto está referido nos avisos de concurso e na própria documentação da candidatura. Não temos para já mais questões, mas estejam à vontade para colocar todas as questões que tenham. É este o tempo
para as colocar. Também, se vos surgir alguma questão posterior, podem sempre colocá-las por e-mail. Nós teremos todo o gosto em vos responder em tempo útil, portanto, em vos ajudar nas vossas dúvidas. Temos aqui mais alguém que diz que tinha a escritura da empresa marcada para ontem, mas que teve que cancelar. Não deixem para os últimos dias, mesmo em termos de plataforma, às vezes as coisas ficam complicadas. A plataforma não funciona e, portanto, nunca deixem candidaturas para o último dia. Aliás, não podem mesmo ficar para o último dia. É preferível fazer com um tempo do que deixar para o último dia. Não vão ser boas candidaturas, de certeza, a não ser que já estejam pensadas há muito tempo e que seja só uma questão de um ou outro documento que falte, mas mesmo assim corre-se o risco da plataforma não funcionar. Temos aqui outra questão: quanto tempo pode demorar o resultado da candidatura? Não sei quanto tempo pode demorar o resultado da candidatura, não sabemos, esperemos que seja o mais breve possível, até porque temos pessoas que estão à espera de resultados e, portanto, tem que ser o quanto antes. Espero que seja o quanto antes, no entanto, depende do número de candidaturas, dos recursos que os próprios grupos de ação local têm para as analisar. Alguém que me diz: estou numa IPSS e estamos a ter apoio pelo IFP na criação de equipas de espelho, por isso não podemos candidatar a este apoio. Para as mesmas equipas não, ou seja, para os mesmos postos de trabalho não se podem candidatar a outro apoio, porque acaba por ser duplo financiamento e não é esse o objetivo. Se voltar a abrir, será ainda no decorrer deste quadro comunitário? Eu espero que sim, vamos ver. Só poderemos contratar após a aprovação da candidatura? Não, podemos contratar assim que a candidatura esteja submetida. Portanto, logo após a submissão, podemos fazer o contrato de trabalho. O que é que eu aqui aconselho? Há empresas que só vão contratar se tiverem apoio. Então, neste caso, eu aconselho a aguardar pela aprovação. Se as empresas forem contratar independentemente de terem ou não apoio, então aí podem avançar com o contrato de trabalho assim que a candidatura esteja submetida. Não sei se alguém tem mais questões. Aproveitem para colocar as questões. Também qualquer questão que vos surja é só mandar um e-mail. Vocês vão receber os meus contactos, aliás está nesta apresentação, e portanto podem colocar as questões que entenderem. Joana, parece que não há mais questões. Parece que não há mais questões. Surgiu aqui mais uma? Sim, uma candidatura já submetida, mas que se verificou conter um erro, pode ser corrigida ou alterada. Não pode ser corrigida ou alterada, no entanto, depende se esse erro condiciona a elegibilidade ou não. Se condicionar, então ela não vai ser elegível. Se não condicionar, aí poderá ser elegível e poderá ser emitido um pedido de esclarecimentos na análise da candidatura. Temos aqui outra questão, não sei se a questão já foi colocada, mas posso utilizar o incentivo do IFP para a criação da empresa e em seguida, caso haja uma segunda fase, pode candidatar-me? Pode utilizar para a criação da empresa e depois pode ir à contratação de pessoal. Não se pode utilizar 2 apoios para o mesmo destino, portanto para a mesma contratação. Isso é que não pode acontecer. Não sei se alguém tem mais questões, vão colocar. Certamente haverá muitas mais questões. Haverá muitas mais questões, sim. Exatamente, haverá muitas mais questões e eu acredito que as pessoas que estão a ouvir, à medida que também o tempo vai passando e depois de ouvirem esta informação da Joana, vão surgindo mais questões. Sim. Portanto, dizer-vos que reforçar o que a Joana disse há pouco, enviem-nos as vossas questões, tal como já algumas pessoas o tinham feito antes deste webinar. Portanto, ontem, anteontem, já nos foram enviando algumas dúvidas, algumas questões. Podem continuar a fazê-lo para o
o geral, portanto para o mail geral, ou para os contactos que nós vamos enviar então da Joana, portanto fica o compromisso, vamos responder uma a uma. Sim. E vamos querer ajudar cada um de vós, está bem? Portanto, por agora, e não havendo mais questões, Joana, ficávamos por aqui, não é? Ok, Paula. Agradeço a presença de todos, agradeço o convite e espero que de alguma forma tenha sido útil esta apresentação e façam boas candidaturas, concorram com bons projetos, porque sem dúvida que isso é algo que vai ser analisado e vai ser tido em conta na análise das candidaturas e no resultado. Muito bem. Muito obrigada a todos também e até breve com mais sugestões que eventualmente vocês todos nos possam dar de novos temas, está bem? Muito obrigada e uma boa tarde. Adeus, boa tarde. Tchau, Joana. Tchau, Paula, obrigada. Tchau.